Vamos continuar a nossa leitura? Hoje, números 19 e 20, Salmo 71, João 12. Pai, obrigada pela palavra, obrigada pelo Espírito Santo. Que nós sejamos transformados pela palavra, Pai, constrangidos a sermos, Pai, obedientes à Tua palavra. Que o Senhor possa achar em nós, Pai, o desejo de ser transformado pela Tua palavra. Que a resistência, Pai, saia de nós em nome de Jesus, a consciente e a inconsciente. Que nós não vivamos mais de nós mesmos, mas que nós possamos voltar à palavra e ser dependentes do Senhor, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocado a canga de um arado. Entreguem a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento, e na presença dele a novilha será morta. Eleazar pegará com o dedo um pouco de sangue e dele aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue e excrementos, será queimada na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço de madeira de cedro, um ramo de hisopo e um pouco de fio vermelho e os lançará no fogo onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Depois disso, voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também ficará impuro até o entardecer. Então a pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento. Elas ficarão guardadas ali para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água de purificação, para a remoção de pecados. O homem que recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que viverem entre eles. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no sétimo, ele se purificará com a água da purificação. Então estará puro. Mas se não seguir esse procedimento no terceiro e no sétimo dia, continuará impuro mesmo depois do sétimo dia. Quem tocar no cadáver e não se purifica corretamente, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar nessa tenda e quem estiver dentro dela quando a morte ocorrer ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tiver sido tampada também ficará contaminada. Se ao andar pelo campo alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta, a espada, ou que tenha morrido de causas naturais, ou tocar no osso humano ou num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Para remover a contaminação, coloquem parte das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramem água corretamente por cima. Então uma pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de hisopo e o molhará na água. Em seguida, aspergirá a água sobre a tenda, sobre todos os seus utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso humano ou num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais ou que tocou num túmulo. No terceiro e no sétimo dia, a pessoa cerimonialmente pura aspergirá água sobre quem estiver contaminado. No sétimo dia, aquele que está sendo purificado lavará suas roupas e se banhará, e ao entardecer estará puro da sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar e não se purificar será eliminado da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois suas roupas, e quem tocar na água usada para a purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa ou pessoa que o indivíduo contaminado tocar ficará impuro até o entardecer. Números 20. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zin e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível?
Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: Você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem àquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés se levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali mostrou a sua santidade entre eles. Enquanto estavam em Cádiz, Moisés enviou representantes ao rei de Edom com a seguinte mensagem: É isto que dizem os seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo. Ali nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios. Mas quando clamamos ao Senhor, ele nos ouviu e enviou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos acampados em Cádiz, cidade na fronteira de seu território. Pedimos que nos deixe atravessar sua terra, tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos. E todos beberemos água de seus poços, seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei de Edom, porém, disse: Fiquem fora do meu território ou irei ao seu encontro com meu exército. Os israelitas responderam: Ficaremos na estrada principal. Se nós ou nossos animais bebermos de sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território, é só o que pedimos. O rei de Edom retrucou: Vocês não têm permissão de passar por nossa terra. Em seguida, mobilizou suas tropas e marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar por seu território, os israelitas foram obrigados a desviar-se dele. Então toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao monte Or. Ali na fronteira com a terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: É chegado o momento de Arão reunir-se a seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês se rebelaram contra minhas instruções a respeito da água em Beribá. Agora leve Arão e seu filho Eleazar ao monte Or. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá a seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Os 3 subiram junto ao monte Or, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte, e Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou sua morte por 30 dias. Salmo 71. Glória a Jesus. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me e resgata-me, pois tu és justo. Inclina teu ouvido para me escutar e livra-me. Sê minha rocha de refúgio, onde sempre posso me esconder. Dá ordem para que eu seja liberto, pois és minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, Deus, do poder dos perversos, das garras dos opressores cruéis. Só tu, Senhor, és minha esperança. Confio em ti, Senhor, desde a infância. Sim, de ti dependo desde meu nascimento. Cuidas de mim desde o ventre de minha mãe. Sempre te louvarei. Minha vida é exemplo para muitos, pois tens sido minha força e meu refúgio. Por isso não deixo de te louvar. O dia todo declaro a tua glória. Não me rejeites agora em minha velhice. Não me abandones quando me faltam as forças. Pois meus inimigos falam contra mim juntos, planejam me matar, dizem: Deus o abandonou. Vamos persegui-lo e prendê-lo, pois agora ninguém o livrará. Ó Deus, não permaneças distante. Vem depressa me socorrer, meu Deus. Traz vergonha e destruição sobre meus acusadores. Cobre de vergonha e humilhação os que desejam me prejudicar. Eu, porém, continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Falarei a todos de tua justiça o dia todo. Anunciarei tua salvação, embora não seja habilidoso com as palavras.
Louvarei teus feitos poderosos, Senhor soberano. Contarei a todos que somente tu és justo. Ó Deus, desde a infância me tens ensinado e até hoje anuncio tuas maravilhas. Não me abandones, ó Deus, agora que estou velho de cabelos brancos. Deixe-me proclamar tua força a esta nova geração, teu poder a todos que vierem depois de mim. Tua justiça, ó Deus, chega até os mais altos céus, teus feitos coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Permitiste que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurarás minha vida e me farás subir das profundezas da terra. Tu me darás ainda mais honra e voltará a me confortar. Ainda te louvarei com instrumentos de corda, pois é fiel às tuas promessas, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ao Santo de Israel. Darei gritos de alegria e cantarei louvores a ti, pois tu me resgataste. Anunciarei o dia todo teus feitos de justiça, pois foram envergonhados os humilhados, todos que tentaram me prejudicar. Glória a Jesus. João 12. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo, que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixem em paz, ela fez isso como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos dos povos os haviam abandonado e criam em Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinha vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenhas medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada, vejam, todo mundo o segue. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a este respeito com André e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará a quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar? Pai, salva-me desta hora. Mas foi exatamente por este motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmaram que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: entendemos pelas escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa.
Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Deste modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme a profecia de Isaías tinha dito. Senhor, quem creu na nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse, o Senhor cegou os seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões: Se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos os que me rejeitam e desprezam a minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo ao Pai, tudo que o Pai me mandou dizer. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício, pela tua obediência, Pai. Nos torne, Senhor, obedientes como o Senhor. Nos transforma, Pai, nos torne parecidos com o Senhor. Que o Senhor prevaleça, a tua palavra prevaleça na nossa vida, a tua vontade prevaleça na nossa vida. Não nos deixe resistir ao Senhor, Pai. Não nos deixe resistir à tua palavra. Leve a palavra a todos aqueles que vão crer, Jesus. Leve a palavra a todos aqueles que precisam ser libertos agora. Leve a palavra agora a todos aqueles que estão presos, Pai, em cadeias. Leve a palavra agora para todos aqueles, Senhor, que precisam te conhecer e prosseguir em te conhecer, Pai. Eu te agradeço pela palavra, te agradeço pelo Espírito Santo, pela bondade e misericórdia. Eu sei que somos pecadores, Pai, que não merecemos, mas o Senhor morreu por nós. O Senhor deu sua vida por nós e nos deixou o Espírito Santo, Pai. Que nós sejamos transformados pela tua palavra, curados, libertos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus.